Olá, bem-vindos ao nosso programa. Eu estou aqui para apresentar, vocês sabem que o Modal Mais abriu a sua plataforma para comprar e vender, investir e desinvestir em fundos de terceiros e hoje nós estamos aqui para apresentar a Rio Gestão. Eu trouxe o Hélio Vieira Braz para conversar conosco. Hélio, que tem uma experiência já larga no mercado, desde o ano 2000, é formado em economia pelo IBMEC, trabalhou em gestão de risco, então cuida bem dos fundos da Rio Gestão. E nós vamos apresentar dois fundos que estão na nossa plataforma, o fundo Rio Arbitragem e o fundo Absoluto. O Rio Arbitragem, um fundo de trading, e o Rio Absoluto, um fundo multimercado. Hélio, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu gostaria de começar fazendo uma apresentação do que é a Rio Gestão, há quantos anos a Rio Gestão existe, esses fundos, falar brevemente dos fundos e depois dar uma ideia do volume administrado pela Rio Gestão. Pode ser? Pode ser. Primeiro, obrigado pelo convite. A Rio Gestão é uma empresa que foi fundada em 2006, então são 11 anos já de atuação. Basicamente, atua na gestão de fundos do segmento de renda variável, né? Então a gente está, hoje a empresa gera um pouco mais de 300 milhões de reais em ativos, e o carro-chefe é a estratégia de trading, que exatamente os dois fundos que a gente vai falar aqui sobre eles. O Rio Arbitragem, que é o fundo mais antigo, com 11 anos de histórico, então tem um bom histórico. Bom histórico, que passamos por muita coisa, várias crises aí. E a nossa estratégia é uma estratégia um pouco diferente, é uma estratégia em trade no mercado de renda variável. Então a ideia é a gente capturar os movimentos direcionais da bolsa de curto prazo, utilizando basicamente ações à vista, opções de Petro e Vale em função da maior liquidez, e índice futuro de Bovespa e futuro de S&P. Então o fundo tem uma conotação de uma gestão mais curta nesses ativos, o que faz com que o fundo tenha uma ideia de consistência maior de retorno em termos mensais, porque quase todas as operações do fundo cabem em janelas de 30 dias. E, além disso, o fundo também atua de maneira bem intensiva em trades intraday, né? Operações que começam e terminam no mesmo dia. Então, dessa forma, com essas duas fontes geradoras de retornos, a gente acha que consegue ter uma consistência de retorno melhor do que a média dos fundos multimercados que operam posições por prazos maiores de maturação. E, além disso, a correlação dos nossos fundos com a média da indústria de multimercados é muito baixa, o que faz com que a estratégia tenha seja uma alternativa bem interessante de diversificação de portfólio de uma carteira de fundos. Eu posso dizer que é um fundo quase que oportunista em termos de mercado? Sim. É um fundo tático. Pegando as diferenças de mercado, arbitrando em cima do mercado. Perfeito. Ele opera muito em cima de fluxo, né, e news flow. Como notícias hoje em dia está um cenário muito propício para a nossa estratégia. Bota propício nisso, né? Mas enfim. Como as notícias afetam aqueles ativos que a gente opera, isso gera oportunidades de trade e o fundo, de fato, é um fundo mais oportunista do que a média dos fundos da indústria brasileira. Dá uma ideia de volume administrado em cada um deles. Hoje a estratégia tem cerca de 110 milhões de reais sob gestão. O Rio Arbitragem está com patrimônio em torno de 70 milhões e o Absoluto cerca de 40 milhões. O Rio Arbitragem e o Rio Absoluto são fundos que fazem a mesma estratégia, porém o Absoluto opera com 2 vezes o tamanho da exposição do Rio Arbitragem. Pois é, então já que você falou nisso, vamos falar da vol de cada um deles, qual é a volatilidade desses fundos, que eu acho que é interessante para as pessoas que querem ter um pouco mais de risco ou um pouco menos de risco. Qual que você indicaria? O Arbitragem, o Absoluto? O arbitragem é um fundo com menos volatilidade, é um fundo que tem liquidez diária para resgate, então é o nosso fundo mais conservador, que roda aí esses 11 anos com uma volatilidade de 1,5% ao ano. Baixa, né? Baixa. O Absoluto, que é o irmão mais agressivo, ele roda com uma volatilidade de 3% ao ano, já que ele tem 2 vezes as posições do arbitragem. Então, mais agressivo não quer dizer que o fundo seja agressivo, acho que ele se enquadra aí numa categoria de moderado, né? Para uma volatilidade de 3%, almejando aí um retorno entre 130% e 140% do CDI, o Rio Absoluto, e o Rio Arbitragem em torno de 110% a 115%
do CDI. Bom, e tem conseguido, porque principalmente agora nos últimos tempos a situação para os gestores não está nada fácil, né? Muda todo dia, tem sempre uma notícia nova, principalmente do lado político. E eu diria, como é que vocês estão em relação a essa meta do a gente tem conseguido... Vamos considerar 12 meses, 12 né, meses, que eu acho sim. que é melhor. A gente tem conseguido, o Rio Arbitragem em 12 meses ele entrega algo em torno de 116 do CDI e Rio Absoluto 143 do CDI. Então a gente está em linha aí nos últimos 12 meses com a meta de rentabilidade do fundo. Que bom, você tem uma postura melhor, porque agora nesses últimos tempos muita gente andou perdendo bastante, né? Principalmente depois do dia 18, que foi aquela catástrofe nos mercados, com taxa de juros subindo uma barbaridade, bolsa e dólar abrindo nos limites já e todo mundo muito nervoso com isso tudo, né? Sem dúvida. Eu acho que como eu falei, a característica principal do fundo é a baixa correlação dele com a média dos fundos de multimercados, porque ele opera apenas ativos no segmento de renda variável e ele opera janelas mais curtas, né? Então, acaba que um movimento pode ser muito ruim para a média da indústria, pode ser uma oportunidade de retorno para a gente. Então, o nosso call é sempre que o fundo pode compor bem uma carteira, um portfólio diversificado de fundos, porque ele faz uma estratégia diferente e a correlação dele realmente é muito baixa com os concorrentes. Agora vamos falar das características dele, vamos falar de volume mínimo de aplicação, volume de resgate, o que eu posso resgatar, quanto eu posso manter no fundo e também o prazo de resgate para cada um desses fundos. Perfeito. Então o Rio Arbitragem, como eu falei, ele é um fundo com aplicação mínima de R$10 mil, com movimentações mínimas de R$1.000. E ele é um fundo D1 para resgate. Então, você pediu o resgate num dia, no dia seguinte o dinheiro está na conta. E o Rio Absoluto, ele é um fundo com aplicação mínima de R$25 mil, movimentações mínimas de R$10 mil, e ele é D15 para resgate. Então, também tem uma carência pequena. Porque você tem as estratégias que ainda estão maturando no meio do caminho e pode prejudicar quem está ficando no fundo num determinado momento qualquer, né? Perfeito. Vamos só repetir qual é a meta de retorno dele, que é para ficar bem gravado na cabeça de todo mundo. Perfeito. O Rio Arbitragem, a meta de retorno entre 110% e 115% do CDI e o Rio Absoluto entre 130% e 140% do CDI. Hélio, eu agradeço a tua presença aqui. Muito obrigado. Nós voltaremos. Espero que você volte aqui para estar sempre atualizando os retornos e vendo se essa meta está sendo cumprida. E você pode ter acesso direto pelo nosso site, modalmais.com.br, e você ali aplica sem ter que pedir ajuda de ninguém. Estão lá os fundos, as características, se são conservadores, se são mais arriscados, e você pode aplicar nos fundos. Até a próxima vez.